Boa noite, eu sou a Fran, estou aqui essa noite com vocês. Vou retirar a máscara porque o ambiente foi preparado para isso e tanto eu como a Anne, nós já tomamos a vacina, então já estamos imunizadas. Bom, eu sou psicóloga há 20 anos, com especialização em psicologia escolar e neuropsicopedagogia. Atuo na área clínica e no colégio há 6 anos. E hoje estou com a Anne, mãe de um aluno nosso que também é psicóloga. Boa noite, meu nome é Anne, eu sou psicóloga clínica, tenho pós-graduação em neuropsicologia. Sou mãe de 2 meninos, já sou formada há 12 anos. Bom, estamos aqui essa noite para conversar com vocês sobre o tema Socorro, tenho um filho com dificuldades emocionais. É um tema assim bem forte no que nós estamos vivendo hoje, né, Ana? Diante dessa pandemia, nós mudamos muito a nossa rotina. Para a gente já foi difícil. Imagina para as nossas crianças, para os adolescentes, que tiveram que ficar isolados, sem aula. É muito complicado, né? O que você vivenciou esse período, Ana? Olha, tanto quanto mãe, né, que eu tenho 2 meninos, o meu caçula nasceu no auge da pandemia em maio, e eu tenho o Lucas, né, 9 meses, e o Gabriel de 5 anos. Foi um desafio muito grande. E também chegou muito, né, para mim, na área clínica, essa questão dos adolescentes e das crianças. Eu acredito assim que as crianças e os adolescentes foram que mais viveram essa questão. Eu não gosto muito de chamar de isolamento social. Eu gosto de dizer mais de uma ausência física, né? Eu acho interessante que assim as crianças, nós enquanto adultos nós conseguimos ir ao mercado, né, tomando todo o cuidado, mas a gente conseguia de alguma forma sair um pouco daquele espaço, né? As crianças e os adolescentes não. Eles ficaram de fato vivendo essa questão da ausência física e isso potencializou muita coisa, né? Inclusive essa vivência com eles dentro da família era uma coisa que eu sempre costumo dizer assim, né? A gente falava tanto assim, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, e aí de repente veio a pandemia e sobrou tempo, né? E o que nós vamos fazer com esse tempo que sobrou? E aí foi onde começou a aparecer assim, a nossa família ficou exposta, né? As famílias ficaram expostas e as crianças expostas também dentro desse contexto, né? Então eu senti em casa, eu grávida, né? A chegada de uma outra criança, o Gabriel ficou extremamente mais agressivo, né? Fechado ali, sem a ausência dos avós. Então essa ansiedade, os adolescentes já têm uma propensão na fase da adolescência de ter um recolhimento interno, de ficar muitas vezes pensando, né, com as suas angústias, com o seu vazio existencial. Sim, e ao mesmo tempo eles precisam daquela identificação com o grupo, né? Exatamente. E aí não tinha essa vivência com o grupo. Isso, então intensificou muito, né, o nível de ansiedade, a rotina, vamos pensar, né, a rotina ela foi desmanchada, né, o pai e a mãe acaba tendo tanta dificuldade de colocar essa rotina, de fazer a introjeção, né, dessa disciplina, e de repente, vamos pensar, eu acredito agora, você como psicólogo escolar, deve estar tendo alguma dificuldade com os adolescentes, porque o sono, né, eles mudaram essa questão do sono de dormir, agora para se ambientalizar de novo, para ter uma rotina de aula, da aula online. Então eu acho que isso acabou sim mexendo com as nossas crianças e adolescentes bastante. A aula online mexeu muito com as crianças, com os adolescentes, questão de adaptação. Para eles o contato físico, o pegar a borracha emprestado, já trazia uma certa dinâmica, apesar de ter a aula. E os adolescentes, o que eu vivenciei muito aqui é a questão de realmente alterar o horário de sono, o que eles realmente antes davam muito valor, às vezes estavam com um amigo do lado e conversando em redes sociais. Hoje eles trocam tudo para ter o amigo do lado e não precisar da rede social, porque o contato para eles fez muita diferença. Muitos chegavam assim a ter noção, teve um que ele falou assim, eu tenho vontade de morrer, porque realmente para ele era difícil, para eles foi difícil, né? Nós costumamos, tem aquele ditado que fala, para o mundo que eu quero descer, o mundo parou. Exatamente. E aí, nós tivemos que adaptar
a nossa vida, os nossos filhos, os nossos adolescentes a essa nova situação. E com isso vieram muitas questões emocionais. E aí os pais se perguntavam: o que eu faço? O que eu vou fazer? Como eu vou lidar com essa dificuldade dos meus filhos? Isso eu enfrentei na escola e acredito que você também deva ter enfrentado isso na parte clínica também. Sim, essa coisa principalmente do tempo, né? De repente eu trabalho, eu não tenho tempo e aí eu não sei brincar com os meus filhos, né? Sobrou esse tempo. Então os pais também foram bastante afetados, né? Com esse comportamento mais de perto, porque a gente trabalha, né? A escola, a criança e o adolescente ficam um período na escola, não que a gente tenha que responsabilizar a escola em nenhum momento dentro desse contexto, mas tem criança que passa mais tempo na escola do que, né, em casa. Então, de repente, eu tô ali, né, de frente com o pai, com a mãe, e aí até às vezes o casal, né, meio que se estranha, só se vinham ali, né, à noite para jantar e tal, e mais essa dinâmica. Então, assim, o trabalho em casa, né, tem que adaptar essa rotina do trabalho em casa e o filho, ajudar o filho nessa aula. Então, assim, para mim, dos adolescentes, chegou bastante, assim, adolescentes com essa questão da ansiedade. Eu tenho, onde eu trabalho, eu tenho uma psicóloga que ela é especializada nessa parte infantil e adolescente. O que chegou de caso suicida também, chegou bastante adolescentes com esse quadro mais de angústia, né, de angústia existencial, porque como a gente já disse, é um período que eles precisam, o adolescente ele tem um período que ele se recolhe mesmo, né, e que dificuldade, além dele se recolher, porque era o momento que ele se recolhia, porque ele queria naquele tempo, e de repente, não, agora ele não pode ter o contato. Ele foi obrigado, né, a não ter mais esse contato. Então, o nível de ansiedade, angústia, a questão com a alimentação, né, a ansiedade de comer muito, ou muitas vezes de não comer, né, de ficar mesmo trancado dentro do quarto, isso foi uma coisa que chegou bastante lá. E o nível de agressividade também, né, nas crianças, assim, como elas não podiam descer, né, não pode ir no parque, não pode na casa da avó, não pode passear, ter esse lugar para ela conseguir gastar a energia. Na escola também eles gastam bastante energia. De repente não tem mais a escola, não tem mais os meus avós, eu não tenho. Isso na criança também acabou gerando algumas alterações de comportamento. E nós vemos hoje, algumas crianças estão voltando aos poucos, né, à vida normal, esse normal que a gente, um normal diferente, o novo normal, normal, mas alguns ainda continuam recolhidos. Então nós temos crianças que há um ano não vai num supermercado, não vai realmente num shopping, a não ser a casa dos avós, que acho que diante da situação do tempo acaba sendo um pouco mais liberado, né? E casa, então elas acabam se recolhendo ainda. Temos crianças que estão bem recolhidas. E aí entra uma questão que para os pais é difícil. O que eu vou fazer? Né? O que eu faço com meu filho? E eu acredito que uma dica importante é o pai se colocar no lugar do filho, né? Entender o que o filho está sentindo. Porque uma coisa nós vemos o sentimento do filho pelo nosso ponto de vista, outra coisa é você se colocar no lugar dele. Então, entender o que ele está sentindo para que possa realmente ajudar a lidar com essa situação, né? Fazer uma escuta é interessante, né? Tentar entender, conversar, o diálogo sempre ele é essencial em tudo, vamos dizer assim. Porque também acho que é importante dizer que fica o medo, né? O medo ficou muito exposto dentro desse contexto todo, né? Eu tenho medo de perder os meus pais, eu tenho medo de pegar da doença em si, né? Esse medo ficou. E aí, o que eu faço então como pai? Como eu posso de fato atuar dentro desse contexto? Eu acho que é sempre importante, assim, os pais agora, eu acho que essa pandemia ensinou muita coisa, a gente teve que aprender bastante coisa, né? E acho que esse olhar mais voltado para a criança, olhar ou para o adolescente, eu sei que o adolescente muitas vezes ele não quer um contato, né? Ele não quer falar, ele tem, mas tentar ganhar esse adolescente dentro de um contexto do que ele gosta de fazer. Então eu vou incluir naquilo que ele gosta de fazer. Ele gosta de jogar bastante, eu sento ali, tento entender o que ele está jogando. Senta a família junto, né? É um momento para a família também se conhecer, né? Exatamente, então eu vou tentar entender o que ele gosta para eu conseguir então fazer uma conexão com ele e assim conseguir alguns outros resultados. Porque o adolescente ele tem esse período mesmo, né? E com a criança não é diferente, né? A criança a gente consegue uma conexão muitas vezes maior, né? E eu consigo até dizer assim, né? O que seria legal? Se consegue a conexão
com criança, com adolescente a gente acaba ficando mais fácil. Não que seja, né, assim. Mas acaba tendo uma portinha semi-aberta. Semi-aberta, exatamente. Essa conexão é importante. Então, eu penso que a pandemia ela trouxe muito isso, né? Esse olhar, para a gente conseguir olhar as coisas de uma maneira diferente, para a gente conseguir entender, né? E tá ali mesmo, de fato, com os nossos filhos. Olhar. E acho que o que é mais importante, eu identifiquei qualquer tipo de comportamento. Peça ajuda para nós, né? Peça ajuda. Eu acho que a Fran, como psicóloga escolar, é muito importante, né? Peça ajuda, que quando está no começo, quando a gente consegue identificar, como prevenção muitas vezes, olha, mesmo que a gente peque pelo excesso, né? Sim, mas é importante a gente buscar esse tipo de auxílio para não deixar tomar uma proporção onde chega, por exemplo, no quadro suicida, né? Onde a gente vai chegando dentro de outros contextos. Eu cheguei a criar um jogo que até foi interessante, criei com uma criança e acabei passando para outras, que é um jogo das emoções. Então, usei aquele filme O Divertidamente. E aí a família junto, jogávamos os dados e dependendo da emoção que caía, tirava uma cartinha. Então a família falava, a pessoa que tirou a carta, jogou o dado, falava sobre aquela determinada emoção. E junto a família compartilhou. E a criança via que o medo, a angústia, a raiva, não era só ele que sentia, exatamente. Os pais, os irmãos também sentiam. E essa partilha foi muito interessante, porque os pais conheceram o que os filhos sentiam e os filhos os pais. Então essa partilha foi, assim, excepcional também. É bacana. Os jogos, assim, eu acho super produtivo e ele representa muito a dinâmica. E aí muitos pais falam assim, mas Anne, é difícil, eu tenho, né, 2, 3 filhos, eu preciso organizar, aí o marido está trabalhando em casa, eu também tenho que trabalhar. Qual é o tempo? Eu procuro sempre dizer assim, a gente precisa achar um tempo de qualidade. Não precisa ficar, né, Fran, o dia inteiro ou 2, 3 horas, né, em conexão com aquela criança ou com aquele adolescente. O que é importante? Criar-se um ambiente proporcional para ter um jogo, para fazer um jogo que seja, mas que seja 20 minutos, meia hora, mas eu estar ali, presente. Isso ajuda muito no total, né, no desenvolvimento total daquela criança. Não é a quantidade, é a qualidade daquele momento. Você se doar aquele momento. Aquele momento você não pegar um celular, você realmente estar junto com a criança, estar em família para viver aquele momento. Então não é a quantidade, é priorizar fácil. A qualidade mesmo. É fácil, Fran? Não é fácil. Nós somos mães. Trabalhamos fora, somos esposas, dona de casa e nós sabemos que é complicado conciliar, mas a gente precisa se organizar e realmente nesse momento maior, mais do que todos os que a gente já viveu, a gente precisa priorizar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Acolhê-los. Exatamente. E a organização, eu acho que também a pandemia trouxe muito isso, né? De novo, vou enfatizar, era falta de tempo e de repente eu tenho tempo de sobra, mas tudo depende dessa organização, tanto para a falta de tempo como para o tempo de sobra. Então, através dessa organização, que também não é fácil, porque a criança, muitas vezes eu não consigo seguir, às vezes chega pais lá para mim no consultório, preso também numa disciplina, numa rigidez de disciplina, porque precisa ter, a hora é essa, tal. É interessante a gente ter um norte dessa organização, mas a gente tem que olhar cada contexto familiar, que muitas vezes eu preciso dar esse espaço, né, entender que não vai ser, a rigidez também não vai trazer benefício nenhum. Eu preciso entender qual é a minha dinâmica ali, me organizar para as coisas acontecerem de uma maneira leve, de uma maneira que eu vou conseguir atingir todo essa dinâmica, né, da família. Você falou uma coisa interessante, Ana, que eu vivenciei com um paciente. A família não tinha tempo, eu já atendia antes da pandemia, e a família não tinha tempo. A mãe alegava que não tinha tempo, a vida era muito corrida, e aí ela começou a trabalhar em home office, em um tempo até reduzido. E aí ela veio com a questão de que piorou, que aí ela não teve mais tempo mesmo, porque aí ela estava dentro de casa, a situação complicou, mas aí entra bem isso que você falou, a questão de se organizar, né? E não é fácil também a gente organizar, porque com filhos as coisas nunca saem do jeito que nós acabamos planejando, né? E eu acho interessante que essa questão, assim, eu sempre enfatizo a questão da falta de tempo e agora é um tempo de sobra. Tá ligado essa questão da organização.
Porque essa questão, agora eu tenho tempo de sobra. O que aconteceu? Nós não tínhamos tempo. De repente, nós somos obrigados a parar tudo. Para tudo, fecha tudo, para tudo, não tem mais contato, fecha tudo. O que nós começamos a fazer? Live, faço curso não sei do que, faço isso, faço ginástica em casa, e faço isso. Tento preencher aquela falta de tempo, não é? Não foi assim? Sim. Aquela angústia, aquela ansiedade de fazer um monte de coisa. Quanto tempo a gente conseguiu levar isso? Né? Não durou muito. Nós vamos fazer um ano de pandemia. Quem faz exercício ainda? Quem está fazendo curso ainda? Claro que o exercício é sempre importante. Seria bom se a gente conseguisse. Mas muitas coisas foram deixadas no caminho. Foram deixadas no meio do caminho, porque a gente tem essa ânsia de querer as coisas, de querer que as coisas dão um resultado rápido. Então foi tirado tudo. E agora o que eu faço? Eu saio correndo, né? Tem que fazer. E aí, assim, como uma fuga muitas vezes, porque estar em casa é uma coisa, né? Entender a casa e participar das coisas da casa é bem diferente, foi o que a gente aprendeu na pandemia. Hoje a gente é obrigado a participar. Eu mesmo me dei conta, assim, eu tava grávida, quase para ganhar bebê, e aí tava sentado eu, Gabriel e meu esposo tomando café da manhã. Falei, gente, esse ano eu faço 9 anos de casada. Eu falei, como assim, né? Quanto tempo eu não tomava café da manhã junto com meu esposo? Então a gente foi perdendo, com essa falta de tempo, a gente foi perdendo esse laço, essa dinâmica mesmo de entender a nossa família. E aí todo dia ficou exposto. Eu até brinco, né? Eu falo assim que eu pegava alguns casais, né? Algumas dificuldades dentro dessa questão de dificuldade do casal e da família, quando aposentava. Então, assim, vários casais mais, assim, com uma idade, né? Agora ele aposentou e fica nós dois em casa, a gente não sabe o que fazer. Começaram a viver junto. Exatamente. E aí, de repente, a pandemia fez isso com a gente, né? Obrigou a gente a conviver ali, né? Com os nossos defeitos, né? Os filhos ali, os filhos também vendo essa dinâmica dos pais. E esse olhar nosso para os filhos também, que obrigou, né? Eu vejo que obrigou a gente a parar e a olhar, de fato, o que estava acontecendo com a nossa família, né? Com as nossas famílias. A pandemia teve esses dois lados, né? Um olhar diferencial, um olhar triste, né? Ruim, que a gente perdeu muitas pessoas, mas também fez com que o nosso olhar voltasse de fato para os nossos filhos, para a nossa família, para olhar. E é interessante isso que a Fran falou, né, Fran? A gente ter esse olhar, quanto antes a gente conseguir olhar o nosso filho nesse contexto, mais eu vou conseguir ajudar não só o meu filho, como a família toda. Eu ouvi de vários pais uma frase bem interessante. Ele falou assim, olha, desta pandemia, o mais gostoso está sendo lanchar com meu filho na hora do intervalo da escola. Era uma coisa que eu jamais poderia fazer, estar com meu filho. Então eu vou trabalhar, meu filho vai para outro ambiente, estuda, e na hora do lanchinho deles nós lanchamos juntos, nós tomamos aquele café juntos. E isso é uma coisa que muitas famílias não iam vivenciar. Então a pandemia trouxe isso, trouxe realmente esse convívio. Eu acredito que você pode falar melhor, mas eu acredito que até entender as dificuldades do filho escolar, né? Porque às vezes, assim, por exemplo, a criança que estuda integral, né? Faz a lição aqui num período, no outro período. Eu acho que deu para os pais ficarem mais próximos para olhar de fato para essas crianças. E principalmente os adolescentes, assim, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Assim, pós-pandemia, né? Porque acho que a vacina chegou, a vacina tá aí, é uma esperança. Sim. Né? Eu fiquei super feliz de ter, triste e feliz, triste porque eu queria que toda a minha família, que todas as pessoas, né, já tivessem conseguido tomar essa vacina, mas feliz porque é um sinal de esperança. Foi, né? Emocionante tomar a vacina, pelo menos para mim foi. Sim, eu chorei lá, a moça ficou olhando. A lágrima escorria. Exatamente. Então, principalmente para os nossos adolescentes, eu acho que a gente precisa ter um olhar, né? Diferenciado para eles pós-pandemia, porque para eles voltarem a essa socialização, né, se ressocializar ali, né, vai ser um pouco complicado, assim, mas com o apoio da família, com o apoio, né, da escola, porque eu penso que a escola, ela é, assim, um braço nosso, né, que tem que ser um ponto de apoio, tem que ser parceiro, tem que existir caminhar essa parceria, junto caminhar com a família. junto. Então eu penso assim, conseguiu identificar, e até mesmo, muitas vezes, Fran, por exemplo, vocês aqui, né, enquanto ambiente escolar, conseguem identificar uma dificuldade daquele aluno.
eu acho que agora vai ser diferente quando você dá um retorno para os pais, porque eu acho que antes os pais também tinham, mas meu filho tem um problema, como assim meu filho tem um problema? E na verdade não é que o filho tem um problema, mas tem uma dificuldade que a gente tem esse feeling, né, para olhar e conseguir encaminhar e conseguir cuidar dessa criança, desse adolescente muito mais rápido, com uma eficácia. Porque agora eles entendem o que a criança vivencia numa sala de aula, né? Apesar de ser aula online, os pais conseguem entender. Eu acho que os pais nunca estiveram tão próximos ao conteúdo que é dado, que é ensinado, né? O dia a dia, como a criança aprende, quais as dificuldades. Nós tivemos vários pais que vieram relatar que, nossa, eu descobri que meu filho tem dificuldade em determinada coisa que eu não imaginava. E às vezes até era apontado pela professora, mas não era dado devido valor. Passava despercebido, né? É questão de ver detalhes que o pai realmente não tinha essa perspicaz de ver. E agora ele está ali mais próximo. Então acredito que realmente isso vai fazer diferença no pós. E o que você falou realmente é muito importante, porque assim, como estão voltando as crianças e aos poucos, se Deus quiser, logo estaremos 100%, como virão essas crianças, né? Nós precisamos estar prontos, assim como nós já estamos nos preparando a cada momento para recebê-los com todas as angústias, com todas as situações emocionais que foram vivenciadas nesse período e que vão vir junto com eles e que vai acabar refletindo na parte pedagógica, com certeza, porque nós somos assim, nós somos um todo, somos formados por emoções, por sentimentos, né? Eu falo assim, né? A pandemia vai acabar, se Deus quiser vai acabar, né? Mas nós vamos ter que viver com as nossas pandemias internas. O resultado dessa pandemia emocional ainda vai impactar bastante. Mas eu penso que quanto mais juntos, né, quanto mais força unirmos nesse momento assim, foi o que eu disse logo no comecinho, né? Que a gente pegue pelo excesso, mas sentiu uma dificuldade, percebeu ali, procura ajuda, né? Procura ajuda, converse com um profissional, procura a escola. Eu acho que é muito importante quando a gente consegue olhar e diagnosticar. Então, até a própria live, né? Ajuda nesse olhar diferente. Onde eu posso olhar para o meu filho? O que eu preciso olhar para o meu filho? Qual é o comportamento que eu preciso entender que está sendo diferente? E a pandemia, como a gente já disse, trouxe essa aproximação, né, da família com as crianças e com o adolescente. É importante ficar mesmo atento, porque as crianças e adolescentes têm dado sinais, eles dão sinais, porém agora ficou um pouco mais fácil, se é assim que a gente pode dizer, né, Fran? Não sei se é mais fácil, mas ficou um pouco mais próximo, né, para a gente conseguir olhar e cuidar das emoções das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É uma dica para os pais observarem as próprias emoções básicas, né? A emoção é a tristeza, a alegria, a raiva. Isso nós percebemos nas expressões corporais, na fala, na forma de se alimentar, que aí vem a ansiedade, que muitas crianças acabaram adquirindo um peso relativo, né, em relação nessa pandemia. Então observe esses sinais básicos, essas emoções básicas, e aí, caso não consiga lidar com essa situação, peça ajuda, né? Eu aqui na escola estou disposta a ajudar, nós temos muitos profissionais, a Anne, várias clínicas que realmente vão estar dando um apoio, nós estamos dando apoio nesse momento, né? Até para os pais, assim, às vezes, principalmente com o adolescente, é mais difícil chegar até o adolescente muitas vezes, porque o adolescente, ele tem um recolhimento. Então, como eu posso, enquanto pai, enquanto mãe, como eu posso ajudar? E aí a dica, como a gente já falou, né, é sempre estar próximo, tenta incluir nessa dinâmica, naquilo que eles expõem, tenta de alguma forma olhar. A criança, eu sempre gosto bastante de trabalhar com os pais, Fran, validar. Eu acho que muitas vezes a gente não valida a emoção dos nossos filhos. Então, por exemplo, mesmo, né, com essa questão da pandemia, então eu estou ali trabalhando em casa, na hora do meu almoço eu preciso fazer o almoço e voltar para atrapalhar e colocar o filho para fazer a aula, mas aí a criança vem com um desenho, por exemplo, vem me mostrar. Agora eu não posso ver porque eu estou trabalhando. A gente entende isso. No nosso dia a dia a gente precisa, tem prazo, tem que cumprir, enfim. Mas valida o sentimento. Olha, filho, que legal o seu desenho, é muito bacana, mas agora a mamãe não pode olhar, o papai não pode dar atenção. E aí, isso você está validando, porque as crianças, elas passam muito despercebido com algumas coisas. Então,
A criança caiu, chorou, né? Caiu, tá chorando. Ah, mas tá chorando de novo. Ah, mas para de chorar. Olha, filho, eu imagino que para você tenha sido difícil, deve estar doendo. Porque é isso que você falou da empatia. É empatia, é se colocar no olhar do filho e ver o que o filho está sentindo pelas emoções dele, não pelas nossas. Porque às vezes aquele tombinho que ele levou na bicicleta, fala, nossa, quantas vezes eu caí de bicicleta? É uma raladinha. Mas para ele aquele tombo foi, poxa, eu me desequilibrei, eu não consegui. Então acolhe, se coloca no lugar. Exatamente. Então, olha, eu imagino que esteja doendo, que você não viu aquilo, mas vai passar. Não precisa dramatizar, porque a criança tem um pouco de drama, né? Não precisa dramatizar essa coisa do tombo e do choro, mas validar o que ela sente é muito importante, inclusive na fase da adolescência. O que vai acontecer? Se a minha mãe me entende, se a minha mãe consegue entender que aquele tombo foi muito difícil para mim, quando eu estiver adolescente, o que vai acontecer? Eu vou até a minha mãe, porque ela vai entender aquilo que eu estou sentindo. Então a gente consegue trazer essa proximidade na infância, né? Na primeira infância, a gente diz, esses primeiros anos de vida. Então, a validação do sentimento. Às vezes, para mim, enquanto adulto, aquilo é pequeno, mas para aquela criança, aquilo é muito grande. Então, valide. Né, valide o que aquela criança está sentindo. Olha, eu imagino que foi importante, que doeu, mas vai passar, daqui a pouco tá tudo bem. Aí de novo os pais questionam a gente, Anne, é tão bonito falar assim, né, Fran? É tão lindo falar assim, mas no dia a dia não deixa a gente fazer isso. Mas é um treininho, né? É um treino, é um pouquinho a cada dia que você vai conseguindo e você vai parar, pensar e agir. Isso a gente pode usar também em situações que acontecem muito dentro de casa e que agora com essa pandemia acabou acontecendo com mais frequência, que é a briga entre irmãos. Aí logo já vai defendendo, ou vai defendendo o mais novo, que é o que apanhou. Não, mas tenta entender a situação, acolhe o que aconteceu naquele momento, né? Isso tem que validar o sentimento. A gente gasta um pouquinho de tempo ali, sim, mas é saúde mental. Hoje o pessoal fala muito da saúde mental, mas pouco se faz pra gente ter essa saúde mental. Então, começa nesse ambiente de casa, que é, assim, eu sempre bato muito na tecla, valide o sentimento das crianças. Que é muito importante essa validação pra gente ter um adolescente, né, que vai conseguir buscar ajuda quando de fato precisar. De novo, é fácil? Não, é tudo lindo, mas na prática a gente entende que acaba exigindo da gente, mas conforme a gente vai tendo o resultado de entender, por exemplo, a criança chutou a porta, sei lá, deu um chute na porta. Qual que é a nossa primeira reação? Menino, sai daí, você vai dar a porta, vai quebrar, isso custa dinheiro, né? A nossa sempre a criança não tem noção nenhuma do quanto aquilo custa. Por que você chutou a porta? Você pode ter uma firmeza para dizer aquilo, né? Porque algumas pessoas falam, mas aí cai muito na permissividade, né? Não é isso. Você realmente pode manter a sua postura de pai, sim, ou de mãe, né? E ao mesmo tempo entender o contexto. O que está acontecendo? Então, o que aconteceu que você chutou a porta? E a criança, ela tem umas respostas brilhantes assim, né? E aí ela diz, olha, porque a porta não queria parar fechada, né? A porta tá abrindo toda hora, por isso que eu chutei a porta. Mas chutar a porta vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Então vamos achar uma solução para que a porta fique fechada sem que a gente chute essa porta, né? Então, é difícil, gente, né? Não, imagina, né? O feijão no fogo, as coisas ali, o marido chamando, a outra criança chorando. A reunião apitando no exatamente, o celular tocando, que eu tenho que atender. E aí, a criança chutou a porta, tem que parar tudo e lá falar, olha, filho, sim, tem que parar tudo, né? É um esforço muito respirar fundo. Mas isso é saúde mental, né? Isso vai, a gente colhe, conforme a gente vai colhendo os benefícios, né, Fran, depois, sim, da obediência. Os pais dizem, porque meu filho não é obediente, ele não consegue obedecer. Aqui, ó, né, é suado, mas a gente entende que precisa parar, ter esse tempo, né, e se conectar com a criança. E uma dica, né, Fran, de ouro, validem os sentimentos dos seus filhos. E essa questão, no começo acaba sendo mais difícil, mas depois acaba ficando uma coisa tão fácil, tão tranquila, e vai precisar cada vez menos, às vezes, da sua intervenção, porque aí a criança, na hora que ela chutar a porta, ela já vem falando, eu chutei a porta porque aconteceu isso e isso, porque ele já sabe que você vai vir questionar e entender o que está acontecendo. Mãe, aconteceu isso e isso. Então, no começo é complicado, não é fácil. Mas nós precisamos parar e realmente dar atenção ao filho, porque isso ele precisa muito. E isso é cuidar da emoção, isso é cuidar do estado emocional dos nossos filhos. Que na verdade, toda a disciplina, toda a educação, ela exige muito mais da gente, de nós pais,
do que da própria criança e do adolescente. Então, quanto mais eu consigo essa conexão, quanto mais eu consigo também muitas vezes entender, espera, né? Por que eu tô brava? Porque também tem várias outras, a gente pode prolongar um monte, né? Tem várias outras coisas que podem influenciar. A conversa até fica longa, dá pra gente colocar bastante coisa. Exatamente, assim, por que eu acabo reagindo dessa forma com o meu filho? Às vezes tem algumas coisas que são minhas. Então, espera, isso é meu ou é da criança? É a mesma coisa, por exemplo, eu acordei atrasada. E aí eu fico, vamos filho, vamos. Espera, fui eu que acordei atrasada, não foi a criança. E aí eu já agito aquela criança, daqui a pouco ela já vai responder de uma forma ruim pra mim. Então, espera, eu acordei atrasada. Então a responsabilidade do atraso não é da criança, é minha. Como eu posso então fazer com que essa dinâmica fique menos estressante? Não adianta falar, vamos, a criança não está atrasada quanto tempo? A criança, né, dependendo da idade, ela nem sabe quanto tempo eu estou atrasada. Então, também tomar algumas responsabilidades que é nossa, né, e olhar para essa criança de uma maneira dela, que ela é criança, que ele é adolescente. E muitas vezes a gente cobra o adolescente como adulto. A gente cobra a criança como se ela fosse maior, como se ela fosse um adolescente, e cobra o adolescente como se ele fosse adulto. E não é. E isso nas questões emocionais, principalmente. Os adolescentes, a gente acha que ele já entende tudo que ele está sentindo, ele tem que resolver, que é frescura, que é uma coisa, que é outra, e acaba não realmente querendo ouvi-lo e saber realmente a real situação. Ele já sabe, ele já resolve isso, já tem idade para fazer isso. Que não valida, né? Que é a questão da validação. Não valida. Então, realmente, é essa questão. A validação é muito importante. A validação... É a dica primordial. A validação ela é tão importante que muitas vezes, enquanto adulto, a gente pensa assim, por que eu não consigo resolver tal coisa? Por que eu penso de alguma forma que às vezes eu não tenho tanto, né? Sim. O que acontece? Se a gente for parar para olhar nossa história, a gente vai entender que não foi validado lá atrás. Né? Que nós não fomos visto ou ouvido, né? Ninguém parou para ouvir e validar aquilo que a gente sente. Então, as nossas inseguranças, né, o nosso descontrole emocional muitas vezes vem da falta de validação. Então eu penso que nós pais temos a oportunidade de validar os sentimentos dessas crianças, de validar os sentimentos desses adolescentes, para diminuir assim e ter menos problemas emocionais, né, Fran? Sim, que acabam refletindo outras situações para frente. E nós recebendo essas crianças, nós vamos receber crianças que também estão vivenciando perdas de entes queridos. Sim. Porque é um outro processo, nessa pandemia, muitas pessoas se foram, pessoas pela própria situação do Covid, ou até não. E que as crianças e os adolescentes estavam em isolamento. Então, eu cheguei a vivenciar isso com algumas crianças. Então, nós vamos receber essas crianças para esse mundo normal, voltando à normalidade, também com esses sentimentos, que eles não puderam vivenciar nenhum luto. Eu acho que essa questão do luto, Fran, vai pegar bastante, porque vamos pensar, a própria pandemia trouxe essa questão do luto, né? Nós somos obrigados, então, a parar tudo e ter que se reinventar. Essa reinvenção, a gente não deixa de elaborando um luto. E será que a gente elaborou esse luto? Como a gente elaborou esse luto? Tem muitas pessoas mesmo que perderam os avós, né? Perderam os tios, o pai, a mãe. Eu atendi uma adolescente que ela perdeu, agora de Covid, ela perdeu o pai, a mãe e o irmão. Olha só. E aí ela ficou com a tia, ficou com a guarda, ela tem 14 anos, a tia que ficou com a guarda. Imagina o luto dessa criança para elaborar. Imagina o quão... Ela não quer voltar para a escola, ela não quer ter aula presencial, ela está morrendo de medo, né? Sim. E o que mais eu posso perder? Ela fala para mim, o que mais eu posso perder, Anne? O que mais eu posso perder? Para ela já perdeu tudo. Então vai ser delicado, né? A gente olhar e cuidar. Eu tenho uma menininha aqui na escola que ela perdeu a avó, não foi por Covid, mas ela perdeu a avó nessa situação toda e vendo toda essa questão na televisão. E agora ela está com medo de perder os pais. Então ela tem muito medo de vir à escola porque ela tem medo que os pais venham a falecer. Ela não quer nem que eles envelheçam. Com medo que vai morrer. Com medo que vão morrer. A questão, aí começa a entrar o que a gente vai começar a encontrar bastante, né? Que começa a aparecer, para mim já começou a aparecer alguns casos na clínica, é da síndrome do pânico. Né? O pânico, o toque, essa coisa da higienização, da gente ficar higienizando toda hora, né? Porque precisa higienizar, mas o medo, né? Vai trazendo tanta angústia, vai trazendo tanto... que a gente começa a desenvolver outras doenças, né? O toque, eu tenho bastante pessoas lá, adultos, né, com toque,
adolescentes também com toque e com essa questão da morte, né, da perda, essa questão do luto. A gente vai ter assim, vai ter um trabalhinho, vamos dizer assim, para olhar e cuidar e respeitar e ajudar essas crianças e adolescentes a saírem desse luto, porque não é uma situação fácil. E isso acaba tendo que também ter um pouquinho da intervenção dos pais. Bastante. Bastante. Com certeza. Primordial. E nesse momento, principalmente para as crianças que estão vivenciando esse luto, os pais tomarem cuidado com o que as crianças estão assistindo na TV, para que não cause também um medo maior, né? Uma insegurança maior, né, Anne? Sim, porque, assim, as notícias, né, elas vão ficando assim, e a criança vai assistindo aquilo. Eu assisto um tanto de notícia, mas eu também não fico muito assim. E esses dias passou uma ambulância, meu filho, o Gabriel, de 5 anos, falou assim, passou a ambulância e falou assim, mais uma morte de Covid-19. Nossa, meu Deus, né? O que ele tá pensando, né? Aí eu fui conversar com ele. E aí ele falou bastante coisa assim, não, mamãe, porque às vezes eu venho trazer ele pra escola e a gente vem ouvir na CBN. E ele falou assim, mas você não viu ele falando que aumentou o número de casos? Eu falei, pois é, filho, aumentou o número de casos. E isso também cria ansiedade, então a gente também tem que tomar um cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente permite com que eles vão assistindo e tendo acesso, né? O celular, o YouTube também, né? Os vídeos, o que eles têm visto, então tem que tomar cuidado, né? E realmente eles acabam colocando o que eles estão vendo para a vida pessoal. Isso acabou acontecendo em casa também. Eu também não estou assistindo muito noticiário, nós estávamos assistindo o Jornal Nacional e eu tive o Covid. Aí quando passou, tantas pessoas foram infectadas. A minha filha, lá mãe, o seu número tá aí. Aí tantas pessoas tomaram vacina, seu número tá aí também. Então elas começam realmente, as crianças começam a se identificar. Então cuidado, nós precisamos tomar cuidado com o que elas estão se identificando. Sim, isso é primordial, porque principalmente na infância, né, nessa primeira infância, é importante a gente entender o que eles estão, como eles estão criando uma simbologia disso, do que eles estão vivenciando, para não ter problemas maiores lá na frente. Com certeza. Esses adolescentes, principalmente os que vêm com questões suicidas, eles precisam ser acolhidos e realmente os pais tentarem, eu acho que gostaria de frisar isso novamente, os pais identificarem, tentarem ver realmente o que mudou na rotina do seu filho, o comportamento do seu filho. Porque às vezes os pais não percebem. Então prestem atenção, pais, por favor, ao comportamento dos seus filhos, o que mudou, como eles estão. Vamos realmente tentar entender o que eles estão passando. Qualquer coisa, pedem ajuda, mas não deixem de prestar atenção em pequenos sinais. As crianças também é importante a gente ficar atento, porque se a gente fala, a criança não percebe, ela não tem, como a gente já falou, no noticiário, ficar atento com o que as crianças estão assistindo, e também atento às emoções. A criança ela é muito mais espontânea e a gente às vezes deixa passar despercebido, né, dentro dessa espontaneidade. Então, a gente consegue olhar para a criança através do comportamento, né, Fran? Sim. Através do comportamento. Então, é uma criança que era super ativa e, de repente, ela ficou mais apática. É uma criança que, de repente, ela, né, era mais tranquila e, de repente, ela começou a ficar mais agressiva. Ou passou a comer um pouco mais, ou passou a comer um pouco menos. Começou a não interagir, não brigava tanto com o irmão, mas começou a brigar. Ou com os próprios pais, como essa questão, a criança, a gente consegue identificar qualquer algo de diferente quando a criança, no comportamento da criança. Ou até mesmo nos desenhos que a criança faz. A criança tinha costume de desenhar determinadas coisas, de repente começou a desenhar coisas mais agressivas, usando as cores mais preto, não cores mais vibrantes. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Não só no adolescente, mas como também em nossas crianças, nos pequenininhos, que não expressam muito, não falam o que eles sentem, mas expressam muito. Aqui através do comportamento, sim, né? O desenho, acho que a criança ela fala bastante através dessa coisa lúdica, do brincar. É claro que a gente tem que tomar cuidado um pouco com a interpretação, mas é interessante... Sim. É interessante ficar mesmo atento à questão do comportamento. A criança, ela grita, o comportamento dela grita, né? Quando tem alguma coisa que não tá legal, quando tem alguma coisa que a gente também precisa cuidar. Até algumas pessoas perguntam assim, tem criança suicida? Começou a chegar, é uma questão que é um comportamento que eles começam a demonstrar, mas eles começam a suicidar outras coisas, né? Não é a vida em si, mas a gente já começa a perceber naquela criança que acaba sendo um pouco mais melancólica,
daquela criança. Então, começou sim a chegar alguns casos de algumas crianças, não é um número alto, mas começou a chegar alguns Mas casos já está de crianças. aparecendo. Já está aparecendo o caso de algumas crianças que demonstram essa desesperança, que não quer viver. Isso mais dentro de um contexto, muitas vezes, que a criança é abusada, que a criança sofre muito, né, dentro de uma família disfuncional. Então, a gente precisa ficar atento, sim, às nossas crianças, né? Assim, só para finalizar, eu acho que é importante realmente a gente, logo, se Deus quiser, estaremos com a nossa vida normal, mas não o novo normal, mas o nosso antigo normal, mas que realmente a gente possa refletir, porque nós saímos dessa pandemia, vamos sair dessa pandemia diferentes. Nós vivenciamos situações diferentes, nós aprendemos a lidar com coisas diferentes. Então vamos sair diferentes, vamos sair renovados, vamos sair aprendendo mais, conhecendo melhor a nossa família, os nossos filhos, maridos, esposas e assim por diante. Então que a gente realmente possa refletir e que realmente tenha aprendido com tudo isso, né, Anne? Eu acredito que assim, a gente vai ter que intensificar o nosso propósito de sair dessa pandemia melhor. Porque às vezes algumas situações a gente, né, eu vou ser melhor, eu vou ser diferente, mas até quando a gente sustenta esse ser melhor, né? Até quando a gente consegue sustentar? Então, eu penso que precisa ser um propósito, né, de sair melhor. Nós ganhamos várias ferramentas que vai servir, que vai de encontro para esse cuidado e para esse olhar. O quanto tem se falado da saúde mental do adolescente, da criança, que isso quase não era muito visto. E agora isso começou, né, a ser olhado. Sim. Então eu penso assim, não fiquem envergonhados ou tenham medo de pedir ajuda. Identificou qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de diferença, de mudança, peçam ajuda. Né, na área clínica, com a escola, é importante buscar informação e pedir ajuda. Um profissional que possa auxiliar no processo. Isso. Bom, obrigada a todos que conseguiram estar com a gente neste momento, participaram de alguma forma. Toda segunda tem nossa live. Anne, muito obrigada em nome do colégio, em meu nome, pela sua participação. É tão gostoso esses bate-papos, né? Trocar um pouquinho da experiência. E não percam, segunda-feira tem uma nova live com o tema Socorro. Tem uma filha do século XXI, por causa do Dia da Mulher. Obrigada a todos.